Caros irmãos, queridas irmãs, as leituras deste 16º domingo do tempo comum nos falam sobre a virtude da hospitalidade. De certo modo, é uma continuação da parábola do bom samaritano que nós ouvimos no domingo passado. O meu próximo é aquele de quem eu me aproximo. O amor é um ato de vontade, é um ato de liberdade, é uma decisão, é uma escolha, não é um sentimento, não é uma emoção. O amor tem que ser prático, concreto, materializado no serviço ao outro. O meu próximo é aquele de quem eu me aproximo, aquele que eu decido amar. E lá na parábola do bom samaritano, o homem que foi espancado, que está caído à beira do caminho, semi-morto, é levado para uma hospedaria, onde ele recebe os cuidados adequados para que recupere a sua saúde. Na primeira leitura de hoje, Abraão recebe em sua casa 3 forasteiros, 3 estrangeiros, peregrinos, viajantes. Abraão era nômade. Abraão não tinha residência fixa, morava numa tenda, morava numa cabana. Deus tinha mandado que ele saísse da terra de Ur na Caldeia, onde ele morava, e lhe prometeu uma descendência numerosa como as estrelas do céu, que ele moraria numa terra onde corre leite e mel. O tempo tinha passado, alguns anos já tinham se passado desde que Deus lhe fez essa promessa, mas ainda Sara não tinha engravidado, Sara não tinha concebido. Abraão estava junto ao carvalho de Mambré, debaixo de uma árvore, sentado à entrada da sua tenda, no maior calor do dia. Então, lembrando, ele era nômade. Ele também era um estrangeiro. Ele também era um viajante. E aparecem 3 pessoas desconhecidas, 3 peregrinos anônimos, e Abraão reconhece neles a presença de Deus. Depois o texto vai chamá-los de anjos. São mensageiros de Deus, são anjos. São 3. Os padres da igreja depois vão entender que se trata de uma manifestação da Trindade. Abraão, quando viu os 3 se aproximando, se prostrou no chão e disse: meu Senhor, se ganhei tua amizade, peço-te que não prossigas viagens sem parar junto a mim, teu servo. E Abraão manda então Sara preparar uma boa refeição para acolher em sua casa aqueles desconhecidos, entendendo que o próprio Deus o estava visitando. E depois daquela refeição, um dos 3 faz uma profecia e diz: daqui 1 ano nós nos encontraremos de novo e Sara, tua mulher, já terá nos braços, já terá no colo um filho, Isaque. Então Abraão é abençoado por causa da sua hospitalidade, por causa da sua generosidade, porque acolhe em sua casa aqueles estrangeiros e
nas pessoas deles acolhe o próprio Deus, que o abençoa, que o recompensa pela sua generosidade, pela sua hospitalidade. O Salmo também nos fala de hospitalidade, mas da hospitalidade de Deus que nos acolhe na sua casa. Senhor, quem morará em vossa casa? É aquele que caminha sem pecado, é aquele que evita o mal e pratica o bem. Esse morará na casa de Deus. Então, se eu acolho no meu coração, na minha vida, na minha casa, a palavra de Deus, se eu acolho o próprio Deus, então Deus me acolherá na sua casa, eu morarei na sua casa. A Escritura diz: guarda a palavra e ela te guardará. Se Deus encontra morada no meu coração, então também eu posso encontrar morada no coração de Deus. E, finalmente, o Evangelho, Jesus que está hospedado na casa de Marta e de Maria. A lei de Moisés dizia assim: acolhe o estrangeiro, porque tu foste estrangeiro, tu foste escravo no Egito. Então, os judeus tinham um cuidado especial pelos órfãos, pelas viúvas e pelos estrangeiros, pelos de fora, os forasteiros, os peregrinos, os viajantes. E eles entendiam de fato que estavam acolhendo o próprio Deus naquelas pessoas. Jesus aqui no Evangelho é acolhido na casa de Marta, Maria e Lázaro, seus amigos. Eles viviam em Betânia. Betânia era um povoado que ficava perto de Jerusalém. Quando Jesus estava na Judéia, quando Jesus ia para Jerusalém, era lá que ele se hospedava. Inclusive, lá no Evangelho de São João, nós temos o relato da ressuscitação de Lázaro. Quando Jesus chora diante do túmulo de Lázaro, as pessoas dizem: vejam só como ele o amava. Então, na casa de Marta, Maria e Lázaro, Jesus se sentia em casa, ele era da família. Havia intimidade, uma grande proximidade, porque sempre que Jesus estava em Jerusalém, ele se hospedava ali. Assim como lá na Galileia, ele se hospedava na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum. Era o quartel-general dele, até o Evangelho chama Cafarnaum de a sua cidade. Alguns domingos, Jesus dizia assim: as raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então ele era acolhido, inclusive, às vezes nas casas dos cobradores de impostos, dos pecadores, como Zaqueu, que o acolhe na sua casa. E aqui Jesus está então na casa dos seus amigos, em Betânia. Marta, muito bem intencionada, Marta amava Jesus. Santa Marta queria acolhê-lo bem, enquanto Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo o que ele dizia, escutando a sua palavra. Então Marta chama a atenção da sua irmã diante de Jesus, diz para Jesus: o Senhor não se importa que a minha irmã fique aí escutando a sua palavra, batendo papo, conversando, enquanto eu estou aqui cheia de coisa para fazer, talvez preparando uma refeição para Jesus? Essa resposta de Jesus, embora o que Marta estava fazendo era hospitalidade, lá na parábola do juízo final, no Evangelho de São Mateus,
Jesus diz assim: tudo que fizerdes a um destes pequeninos, foi a mim que o fizestes. No entanto, a resposta de Jesus, e é importante nós meditarmos sobre ela, afinal de contas, a gente só escuta esse evangelho uma vez a cada 3 anos, porque é só São Lucas que relata esse fato. Nós não encontramos esse episódio nem em Mateus, nem em Marcos, nem em João, assim como a parábola do bom samaritano também, que nós ouvimos na semana passada. Jesus diz assim: Marta, Marta. Daí cada um pode colocar o próprio nome aí, né? Tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Há outras passagens em que Jesus fala das vãs preocupações, né? Olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. Vosso Pai os alimenta, vosso Pai os reveste. Não vos preocupeis com estas coisas. Marta, Marta, você anda agitada, preocupada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Esta parte que Maria escolheu não lhe será tirada. Todo o resto nos será tirado. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Estar aos pés de Jesus, ouvir a sua palavra, isso é essencial. Jesus é essencial. E nada mais é necessário, como é necessário aquilo que São Paulo na segunda leitura chama de a presença de Cristo em vós, a esperança da glória. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a própria alma, e vir a perder a própria vida. Nós vivemos agitados, correndo de lá para cá. Temos coisas urgentes a serem resolvidas, problemas. Nós vivemos como birutas. Biruta é aquele instrumento usado nos aeroportos, parece um coador de café, né, que vai girando para lá e para cá conforme o vento bate. Então o vento bate para lá, ele vira para lá, o vento bate para cá, ele vira para cá. E nós, sobretudo no nosso mundo moderno, pós-moderno, contemporâneo, agitados, correndo, preocupados com isso, com aquilo, tantas coisas importantes, em geral preocupados com coisas materiais, com conforto, com bem-estar material. Enquanto isso, a nossa alma, a nossa saúde espiritual fica em segundo plano. Nós acabamos negligenciando o essencial. Então Jesus diz para nós: tu te preocupas e andas agitado por muitas coisas. Uma só coisa é necessária. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida. Se nós perdermos a nossa alma, então nós perdemos tudo. Não sobra nada. Tudo mais que nós conquistarmos neste mundo, a morte vai arrancar de nós de uma vez só. Quando chegar a hora da morte, não adianta dizer assim: não, mas espera um pouquinho que eu tenho um compromisso daqui a pouco. Olha, mas eu não lavei a louça, eu não fiz tal coisa. Deu a hora da morte, nós vamos deixar muitas coisas por fazer. Então, quem não tem tempo para Deus, não tem tempo para mais nada. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado.
As nossas boas obras, vejam, Marta era muito bem intencionada, amava Jesus, estava fazendo tudo por causa dele. Mas nós temos que amar a Deus antes que as coisas de Deus. Segunda-feira nós celebramos a memória de São Bento. São Bento dizia: nada preferir a Cristo, nada antepor a Cristo. Ele precisa ser o centro da nossa vida. É por isso que nós vivemos como birutas, de um lado para o outro, sempre insatisfeitos, buscando sabe-se lá o quê, agitados, correndo de um lado para o outro, como barata tonta, sem rumo, sem direção, sem meta. Porque a nossa meta precisa ser a esperança da glória. Nós somos viajantes, nós somos estrangeiros, nós estamos nesse mundo de passagem. A nossa meta tem que ser Deus, Ele tem que ser o centro da nossa vida. Ele é nosso primeiro princípio e nosso fim último, nossa origem e nosso destino. Dele nós viemos e para Ele nós estamos caminhando. Se nós deixamos de ter os olhos fixos em Jesus, se nós perdemos o foco, Ele que é o sentido da nossa vida, então nós ficamos aí agitados, preocupados, fazendo mil coisas, e como diz o profeta Ageu, nós semeamos muito e colhemos pouco. Se nós não temos tempo para Deus, sem vida interior, sem vida de oração, sem a escuta da palavra, as nossas boas obras são estéreis, são inúteis. Nós fazemos, né? Vamos acabar, como se diz, morrendo na praia. Nadou, morreu na praia. Não cuidamos da nossa alma, da nossa saúde espiritual, do nosso relacionamento com Deus, e daí ajuntamos tesouros, conquistamos tantas coisas, e no final das contas, morremos, perdemos a nossa alma, foi tudo inútil, foi tudo em vão. A palavra de Jesus para Marta é: bom, nós devemos exercer a hospitalidade, mas tudo sem, até a caridade que nós praticamos, as boas obras, sem vida interior, se Deus não habita em nós, sem estarmos aos pés de Jesus, se nós negligenciamos o essencial, então todo o resto não adianta nada. É preciso fazer aquilo que Jesus diz lá no Sermão da Montanha: entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu pai em segredo, na intimidade. Por isso é que a gente começa a semana no domingo. O domingo é o primeiro dia da semana. A semana começa com a Eucaristia. Deus tem que ser prioridade. Porque uma só coisa é necessária. Só Ele é essencial. Tudo mais nos será tirado, e essa é a única parte que não nos será tirada. Por isso é que de domingo nós vamos à missa. É o dia do Senhor. Porque as primícias nós oferecemos a Deus. A primeira parte, a melhor parte, não aquilo que nos sobra. Se sobra. Também as primícias do nosso tempo. Mas não só quando a gente vai à missa. Também no nosso dia a dia. Quem não tem tempo para Deus, não tem tempo para mais nada. Fica agitado, fica correndo de um lado para o outro, feito barata tonta, feito biruta, faz, e tem sempre a sensação de que não fez nada, e está sempre insatisfeito, porque a vida não tem sentido. Porque afinal de contas eu corro atrás de um monte de coisa que eu sei que eu vou perder, que vai ficar para trás quando eu morrer. Só Jesus é essencial, só Jesus é necessário. Então, peçamos a Ele que nós tenhamos essa virtude
da hospitalidade, que nós saibamos acolher Jesus, amar Jesus no nosso próximo, mas o amor ao próximo só é genuíno, só é verdadeiro quando é sustentado pelo amor a Deus. Quando se ama a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas, e então por amor a Deus se ama ao próximo. Sem essa vida interior, todas as nossas obras boas, o nosso apostolado, tudo que nós fazemos de bom, fica estéril, se torna inútil, sem propósito, sem sentido. O Senhor nos ajude a colocá-lo no centro da nossa vida, fazer dele sempre a nossa prioridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.